Eu acabei de gravar um vídeo para o Reels, o Short, seja lá onde você assiste, abrindo cartas de escuridão absoluta. E enquanto eu tô organizando aqui o book das cartas que sobraram, eu tirei essa full art do Mega Excadrill. E enquanto eu tô organizando aqui o book, eu vim falar sobre um tema importante com vocês, que é sobre o extremismo que está surgindo no Pokémon TCG. Nos últimos meses aconteceram vários eventos, como Logan Paul vendendo uma carta por milhões de dólares, Primo Rico, Thiago Negro investindo alguns milhões de reais em cartas de Pokémon, Neymar abrindo pacotes de Pokémon, a coleção de 30 anos com lojistas já vendendo a ETB a 3 vezes o preço sugerido do mercado. E tudo isso criou um hype no Pokémon que provavelmente nunca foi visto antes. E com isso começaram a surgir grupos que se opõem em linhas de pensamento quando se trata do hobby de Pokémon TCG. Umas pessoas que tratam o Pokémon como um investimento, como uma forma de ganhar dinheiro, dizem que isso é algo que um adulto realmente deve seguir, ou que é a melhor forma de tratar essa questão das cartas, que é você usar isso ao seu favor para ganhar dinheiro. E o outro lado dizendo que uma pessoa que realmente gosta do hobby é prejudicada por isso, que isso prejudica o hobby, que se impede as pessoas que gostam do TCG, de jogar, de colecionar, de terem acesso a cartas que são supostamente mais direito delas do que de pessoas que estão nisso só por causa do dinheiro. E se parasse por aí, tava tudo bem. Seria apenas duas linhas de pensamento que não concordam, mas que conseguem viver entre si. Porém, não parou por aí. Começaram a surgir os extremismos. E eu digo isso porque esses dias eu vi um comentário de uma menina. Não foi o primeiro comentário desse tipo que eu vi, mas foi o comentário que me fez pensar nesse vídeo, onde ela dizia que quando ela vê um vídeo de alguém abrindo cartas de Pokémon e colocando preço, ela nem sequer assiste o vídeo. Como se o fato de você colocar lá o preço das cartas fosse já uma prova de que você está do lado dos investidores e que você é danoso para o hobby. Porém, isso é algo que não condiz com a realidade, porque em qualquer colecionismo que envolva, ao menos qualquer colecionismo que envolva itens de valor monetário alto, até moedas, livros antigos, qualquer coisa desse tipo, sempre vai existir a parte monetária dos itens ali, a parte do valor dos itens como algo inerente àquele colecionismo, sabe? Aquela coleção, aquele hobby. É algo que faz parte da atividade em si, é algo que você você ter ali o valor do item que você tá, do item raro que você está colecionando, que você conseguiu, serve não apenas para você saber quanto você lucrou com aquilo ou quanto você pode revender, mas também é algo legal de se ver. Quando você tem uma coleção, mesmo que você não tenha intenção de vender a carta, quando você tem uma coleção, é importante, não é importante, mas é algo interessante quando você tira uma carta que vale R$ 2.000, R$ 1.800. Isso é algo divertido de você tirar. Mesmo que você não venda, você saber que aquela sua carta vale aquele tanto é algo legal. É algo que faz parte do hobby. E sempre foi assim por muitos anos ao menos, foi assim no Pokémon e não havia tantos problemas com isso. O problema surgiu, é claro, com as pessoas que começaram a ver nisso uma forma de ganhar dinheiro fácil. Até porque não existe dinheiro fácil. E muitas vezes as pessoas que querem ganhar dinheiro fácil acabam por fazer coisas que são não tão corretas, estarem dispostas a fazer coisas que não sejam necessariamente corretas para conseguir aquele dinheiro, porque ela não quer se esforçar tanto por aquilo.
Eu, por exemplo, em todos os meus rios abrindo boosters, eu coloco o valor das cartas. Ao menos das cartas full art, ao menos das cartas raras, né? Das cartas reverse foil e das foils eu sempre coloco os valores. Não porque eu vendo as cartas, eu não vendo a maioria das minhas cartas. Eu tenho pelo menos uma carta, apenas, ao menos um exemplar de cada carta que eu já tirei em algum pacote. Eu só vendo minhas cartas repetidas. E ainda assim, eu coloco lá o preço porque é algo legal de ver. As pessoas gostam de ver. Eu gosto de ver. E não significa que eu concorde com as pessoas que dizem que Pokémon é investimento, que você deve usar o Pokémon para ganhar dinheiro fácil. Eu tenho uma carta do Mega Gengar de R$ 2.800 que eu tirei numa caixa colecionável de Heróis Excelsos. No vídeo que eu postei já tinha gente falando para eu colocar no top loader, para eu guardar a carta muito bem e conservar. E a minha carta está guardada no fichário com sleeve. Porque eu sei que não vou vender aquela carta. Ela é R$ 2.800, mas eu provavelmente nunca vou vender aquela carta. A não ser que seja uma necessidade realmente. Então não tem motivo para eu colocar no top loader. Agora, não seria essa uma visão de você ter que guardar aquela carta da forma mais cuidadosa possível? Não seria essa uma visão muito mais ligada às pessoas que estão se preocupando mais com a questão financeira do que realmente aquelas que ligam apenas para ter sua coleção? E ainda assim, de acordo com a linha de pensamento daquela menina do comentário, eu seria um problema para o hobby porque eu coloco o valor das cartas nos meus vídeos. E esse é o problema do extremismo. A melhor forma de se lidar com algo, de talvez combater esse excesso de investidores que está surgindo no Pokémon, talvez não seja ir radicalmente para o lado oposto, mas sim saber agir com moderação, saber reconhecer ali que você tem cartas realmente que são caras, que tem cartas que são baratas, que tem cartas que são bonitas e são baratas, e tem cartas que são feias e são caras, que algumas pessoas gostam de algumas cartas mais do que outras, e, e que tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do hobby, tudo isso é importante para o hobby, desde que seja tratado da forma correta. Se eu tenho uma carta e eu quero trocar aquela carta, muito provavelmente eu vou precisar saber o valor da carta para que a outra pessoa me dê uma carta de valor semelhante, ou ao menos de um número de cartas que condiga com o valor que seria aquela minha carta. Mas se formos seguir a linha de raciocínio, a linha de pensamento de que qualquer forma de demonstração de dinheiro, de apresentação de dinheiro, seja algo danoso, então isso vai fazer com que essa prática seja impossível. A única forma de trocar cartas vai ser trocando uma carta que você acha bonita por outra que acha bonita. E você pode trocar uma carta que vale R$ 500 por outra que vale 10 por causa disso. Porque se você for querer observar o preço das cartas, você está sendo um sanguessuga, um parasita. Do meu ponto de vista, não é assim que vamos ajudar o hobby de qualquer forma que seja. Do meu ponto de vista, a melhor coisa que nós como consumidores podemos fazer é valorizar o nosso dinheiro. E para que possamos valorizar o nosso dinheiro, vamos precisar saber o valor das nossas cartas. Também saber tratar a questão do dinheiro não como uma grande, não como um grande tabu realmente, mas sim como algo natural. Tem cartas mais caras, cartas mais baratas, e não fazer uma grande coisa disso, não fazer uma tempestade no copo d'água. Talvez o hype todo que esteja acontecendo no Pokémon agora seja exatamente porque as pessoas estão tão impressionadas, tão surpresas com o valor das cartas. Se tratássemos isso de forma mais natural, se realmente fosse algo que nós víssemos como legal, tem cartas caras e tem cartas que não são caras, nem tantas pessoas estariam tão
fissuradas em fazer dinheiro com Pokémon. Nem tantas pessoas estariam caindo nessa ilusão de que você vai abrir um pacotinho e vai ter uma carta de 5 mil reais. Até porque provavelmente não tem nenhuma carta de 5 mil reais que você possa tirar em pacotinhos de coleções atuais, né? A não ser que você tire um God Pack de Heróis Excelsos, mas é muito difícil. E provavelmente você vai gastar muito mais em pacotes do que realmente o retorno que as cartas vão dar. Então, de certa forma, esses esses lados que se opõem acabam alimentando uns aos outros, uns aos outros. Porque a pessoa que quer tratar o dinheiro como tabu acaba criando ali na questão do dinheiro uma aura de preciosidade, sabe? Fica parecendo que as cartas são ainda mais valiosas do que elas são. Fica parecendo que você falar do dinheiro na carta de Pokémon, ou em qualquer carta de TCG, ou em qualquer colecionável, além do dinheiro em si, ainda tem um suspense de ser algo meio que proibido, que ainda dá mais excitação para as pessoas conseguirem aquela carta, sabe? Conseguir fazer dinheiro com isso. Imagina só, tanta gente reclamando de que tem muita gente ganhando dinheiro com Pokémon e eu não estou ganhando dinheiro. E ao mesmo tempo, as pessoas que fazem uma apologia ao Pokémon TCG como uma forma de rendimento, como uma forma de ganho, acabam criando mais pessoas que se opõem veementemente a isso. E ficam um lado alimentando ao outro e criando esse ciclo vicioso. Por outro lado, se todos nós soubéssemos, não todos, né? Nunca será todos, mas se muitos de nós soubéssemos apreciar as cartas que valem mais, apreciar que quando você tira uma carta que vale 100 reais, 200 reais, 1000 reais, sem fazer disso um grande evento, nós conseguiríamos atrair mais pessoas que vissem o hobby dessa forma. Você tem uma coleção de Pokémon, você quer criar sua coleção é de cartas fofas, sua coleção é de cartas da primeira geração, sua coleção é de cartas brilhantes. Tudo bem, você vai, tira as cartas que são da sua coleção, não fica gastando mais dinheiro do que pode em pacotinhos. Se vier uma carta, você aprende a saber quanto vale suas cartas. E se vier uma carta repetida, ou uma carta que não está, que você não quer para a sua coleção, você vai lá e vende. Natural, um mercado orgânico, um mercado saudável, onde as pessoas não estão tentando se prejudicar ou ganhar uma em cima da outra, mas sim fazer com que todos ali participem, sem precisar de extremos. Ver como dá para realmente apreciar, fazer parte disso, ou até se opor, ou até querer tornar o hobby mais saudável, sem precisar se tornar um odiador do outro lado, sem precisar tratar o outro lado como inimigo, mas sim mostrando a forma correta de fazer isso. Muitas vezes essas pessoas se acham, muitas vezes essas pessoas se portam como se elas tivessem uma moral, uma maior do que as outras, né? Como se elas tivessem mais razão do que as outras porque elas gostam do hobby e por não se importarem com a questão financeira. E ao mesmo tempo acabam por cair no mesmo erro que o outro lado, né? Acabam por agir do mesmo jeito que o outro lado, só que apoiando o lado dela. Como eu falei, né? Essa pessoa provavelmente se acharia superior a mim na questão de ser uma colecionadora ou uma jogadora. Ela provavelmente acharia que tem mais direito do que eu de ter acesso a produtos, porque ela não se importa com dinheiro, porque ela não posta dinheiro nos vídeos dela, ou se ela nem faz vídeos, né? Ela só pega suas cartas e pronto, ela nem olha quanto vale a carta. Mas ao mesmo tempo, se ela tirasse uma carta do Mega Gengar de R$ 2.500, ela colocaria a carta no top loader em 2 sleeves, no fichário com
armadura de ferro banhada a ouro dentro de um case de acrílico para a carta não se danificar. Enquanto isso, eu coloco o dinheiro da minha carta, coloco o valor das minhas cartas que eu tiro, e a minha carta do Mega Gengar está jogada ali do fichário só com os livros. E aí, quem dos dois é que realmente se importa menos com dinheiro nesse hobby? Talvez nenhum dos dois. Talvez os dois se importem mais com dinheiro do que a maioria das pessoas. Porque o dinheiro faz parte. E essa é a questão do vídeo. Querer fugir dessa realidade é o que está trazendo grande parte desses problemas no meu ponto de vista. Então, se queremos realmente tornar esse hobby mais saudável, precisamos saber tratar isso com naturalidade. Não se opor veementemente, mas saber ver isso como deve ser visto. Como parte, mas não como um todo. Então, é esse aí o meu ponto de vista. Se você discorda, você deixa aqui nos comentários. Se você concorda, você também deixa aqui nos comentários. Se você tem um ponto de vista diferente, você fala aqui. E eu espero que isso possa ter ajudado alguém de alguma forma. Se você se via como alguém que estava indo para o lado de algum radicalismo, espero que você possa perceber que esse não é talvez o melhor caminho para seguir e que nós possamos juntos transformar esse hobby em algo saudável novamente e que todos possam fazer parte dele e se divertir e ganhar dinheiro e criar suas coleções e viver bem como uma comunidade saudável. No fim das contas, são só cartinhas de Pokémon. Queira você admitir isso ou não. São só cartinhas de papelão. Então é isso, dá o like aí, se inscreve, deixa um comentário. Valeu e tamo junto.